Por que as coisas estão tão agitadas, irmão? Por que as pessoas estão tão agitadas assim? Não consegue descansar, não consegue desligar, não consegue ter um tempo com Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Estamos em Marcos, já no capítulo 2, no verso 27, no verso 23, nós vamos ler do 23 ao 27, nós vamos entender quando Jesus ele confrontou algumas pessoas que estavam ignorando esse princípio do descanso. Trabalhar é importante, mas Deus fez um dia, que ele disse, esse dia é o dia do descanso. E eu não estou falando sobre descanso físico, não, vou falar sobre daqui a pouco sobre isso. Mas estou falando sobre um descanso espiritual. Vamos lá. Ora, aconteceu que atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Então aqui os discípulos estavam com fome, e a Bíblia diz que eles passaram perto de um lugar que tinha espigas, eles estavam colhendo. Mas esse dia era sábado, ok? Depois eu vou te explicar. E advertiram os fariseus, vê, por que fazem o que não é lícito ao sábado? E ele lhe respondeu, nunca leste o que Davi, quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O verso 28 finaliza dizendo, de sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Ora, o que está acontecendo aqui? Para você entender, a gente tem que ir no contexto. A gente está aqui diante de um conflito entre Jesus, presta atenção, Jesus e os líderes religiosos. Ok? O versículo 23 aqui diz que os fariseus estavam colocando o dedo na cara de Jesus e queria advertir Jesus. Olha que absurdo. Você nunca vai ver na Bíblia prostituta brigando com Jesus, um drogado brigando com Jesus, um homossexual brigando com Jesus, um ladrão brigando com Jesus, um pecador brigando com Jesus, mas você vai ver na Bíblia crentes brigando com Jesus. Isso te assusta? Quando você olha para a Bíblia e vê que tem crentes dentro da igreja querendo ensinar Jesus a fazer o que ele precisa fazer, porque é isso que está acontecendo no texto aqui. Os fariseus eram mestres, estavam na igreja todos os dias, sabiam, tinham uma palavra, mas estavam brigando com Jesus. Será que nós não nos tornamos essas pessoas que ficam na igreja querendo ensinar como que Jesus deve fazer as coisas? Jesus, eu acho que a minha vida só tem que fazer assim. Não, ele que sabe, a última palavra é dele. Só que a gente está diante de um conflito. Os discípulos de Jesus estavam com fome, a Bíblia diz que eles passaram e viram espigas de milho. E aqueles discípulos, então, resolveram colher as espigas e comer. Então, esses religiosos, eles começaram a implicar, porque existe um princípio na lei de Moisés que dizia que ninguém poderia trabalhar no sábado. Ora, Jesus sabia da lei. Então, quando eles disseram para Jesus, olha, você não pode fazer isso. Jesus, então, ele respondeu aos religiosos da seguinte maneira, ele disse, olha, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Muito bem. Lá em Gênesis, quando Deus determinou quando ele terminou a criação, a Bíblia diz que no sétimo dia Deus fez o quê? Exatamente. Descansou aqui não significa que
Deus se assentou no jardim e falou: gente, eu trabalhei muito, eu estou cansado, eu vou descansar. Não. Descansar aqui é desfrutou. Presta bastante atenção. No sétimo dia, Deus desfrutou de tudo que ele havia feito. E é muito interessante, porque a criação de Deus ela tem uma ordem. Né? E o que foi que Deus criou no sexto dia? O homem. O homem foi criado no sexto dia. E no sétimo dia, Deus determinou o quê? Você já entendeu. Então, o homem foi criado no final do sexto dia. Aí eu fico imaginando o homem se levantando no primeiro dia da vida dele na terra e falando assim: e aí, Deus, o que nós vamos fazer? Deus falou: nada. Por que você está tentando fazer tanta coisa na tua vida ao mesmo tempo? Por que você está colocando a mão em um monte de coisa que você não deveria colocar? Você está entrando em um monte de conflito que você não deveria entrar? Você está pensando e guardando na sua cabeça um monte de coisas que você não deveria pensar e nem guardar? Eu sei que talvez vai passar para você uma sensação de irresponsabilidade. Mas Deus quer que você comece a desfrutar da sua vida. Isso é algo muito sério. Porque quando você não desfruta da vida que Deus te deu, você não consegue nem servir a Deus da maneira que você deveria. Com um monte de gente cansado, com os nervos à flor da pele. Um monte de gente que tudo é pesado, tudo é difícil. Irmão, vamos evangelizar? O pastor quer que faz isso. A igreja, sabe, a gente está passivo. Entra ano após ano, você não traz ninguém, você não batiza ninguém, ninguém se converte através da sua vida. E eu não estou falando isso porque a mentalidade que as pessoas pensam assim, todo pastor quer encher a igreja. Eu não, eu já disse isso várias vezes para você. Sabe o que eu me preocupo? O rumo que você está indo na sua vida espiritual. Tudo isso você não descansa, você não desfruta da sua vida. Você só fica cansado dos seus problemas, cansado da sua vida, cansado disso, cansado daquilo. E aí quando a gente fala, nós vamos fazer algo para Deus, está todo mundo cansado. Porque não desfruta da vida, a mente está cansada. Querido, algumas pessoas vivem uma vida tão corrida que não tem tempo para Deus e nem para desfrutar da vida. Não desfrutam da vida mais. Vou te fazer uma pergunta. Qual que é o ritmo da sua vida hoje? Já parou para pensar nisso? Você está vivendo em um ritmo de descanso? Ou a sua vida é trabalhar, pagar contas e resolver problemas? Como é que está a sua vida? Como está o descanso? Porque Deus estabeleceu. E se Deus estabeleceu, é para ser feito, tem um porquê isso. Ô pastor, eu não consigo descansar no meio de tanto problema na minha vida. Então você vai ter que aprender, porque a sua vida sempre vai ter problemas. Eu sei que você está habituado a pensar que se a minha vida fosse mais fácil, se eu tivesse dinheiro, se aquilo não tivesse acontecido, se aquilo outro... Não, irmãos, presta atenção. A sua vida é assim, ponto, já aconteceu, está acontecendo algumas coisas, os problemas estão aí. Então é uma decisão. Ou você vai descansar e desfrutar na sua vida no meio de todos os problemas que você tem, ou você vai continuar do jeito que você está, reclamando da sua vida, uma pessoa amarga, uma pessoa nervosa, uma pessoa angustiada, uma pessoa ansiosa e uma pessoa que não tem paz no coração. É uma escolha. É uma escolha, entenda, é uma escolha. Você pode viver azedo, amargo, você pode viver a sua vida desfrutando no meio dos problemas que você tem. A vontade de Deus é que você sim trabalhe, avance, prospere, resolva seus problemas, mas debaixo de descanso. Pastor, isso não é possível. Então você está discordando de Deus, porque Deus falou que é, a palavra fala que é. E esse é exatamente o problema. Eu fico vendo um monte de irmãos que se acostumaram comigo aqui e não entende mais quando é Deus que está falando com eles e não é o pastor. Eu sei que você está acostumado comigo aqui, todo domingo falando para você. Eu sei que você está acostumado com um ser humano Enio, aí conversando, brincando com você, a gente ia para células, às vezes a gente saía, a gente está aí, fazendo uma farra por aí. Mas deixa eu te falar,
Quando eu paro aqui na sua frente, eu abro a palavra e começo a falar com você, olha para cá. Não é o Enio aqui, a palavra não é do Enio, é de Deus. O problema é que as pessoas perderam o temor a Deus, ela está com a Bíblia aberta, pregando para eles, eles não estão nem aí. Ou senão estão achando que o pastor está falando isso. Não, é Deus que está falando com você. É o Senhor, é o Rei, aquele que é o seu Rei, o seu Senhor. A palavra é dele, querido. Quem me dera eu, se eu tivesse sabedoria por mim mesmo para pregar isso aqui do jeito que eu prego para você. Não é eu, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam homens, mulheres, que perderiam o amor. Estava até falando isso, o Geraldinho estava até falando isso comigo aqui agora mesmo, antes do culto começar, né? Ele falou, pastor, a gente passa pelas igrejas, a gente vê o amor das pessoas estão se esfriando. É verdade, principalmente o amor e o temor pela palavra. Quando eu subo aqui para pregar e Deus começa a confrontar algumas pessoas falam assim, o pastor agora fica jogando indireta para mim, a palavra é para mim. Irmão, Deus não trabalha com indireta, a palavra de Deus é direta, e além dela ser direta, a Bíblia diz que ela é uma espada, ela corta aquilo que precisa ser cortado. E toda vez que eu subir aqui e você se sentir cortado pela palavra, louve ao Senhor que Ele repreende você porque Ele te ama. O problema é que você leva para o lado pessoal, né? Você está achando que sou eu, é o pastor. Não. É a palavra de Deus falando com você. Não se acostume comigo, irmão. Quando eu falo não se acostume comigo, eu quero dizer de uma maneira de você não pensar que é eu aqui conversando e falando com você. A palavra é do Senhor. Quando eu ajoelho no meu quarto para orar, eu não falo assim, Senhor, eu vou subir lá e vou falar um negócio bonito para todo mundo. Eu falo assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu pregue? Então eu começo a escrever. Cada pessoa funciona de um jeito. Eu funciono assim. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar domingo agora com aquele povo lá? Aí começa a vir na minha cabeça as coisas. De repente eu estou montando meu estudo. Eu não subo aqui, você está achando que eu estou preocupado em impressionar você com algum estudo, com alguma palavra. Eu estou preocupado com a sua aprovação. Se você vai aprovar o que eu estou pregando ou não. E deixa eu te falar, uma vez que eu fui aprovado por Deus para ser um pastor, um líder, eu não preciso de aprovação de mais ninguém. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque você também tem uma identidade. Você fica o tempo todo se medindo mediante seus problemas. Você se mede pelos problemas que você tem. Se você está aí, um exemplo, tá? No dia de pagamento, você está com dinheiro no bolso. Principalmente aquele mês que você recebe um extra, recebe um 13º. Nossa, você é a pessoa mais feliz da terra. Agora arranca o dinheiro da tua mão. Você fica limão, fica azedo de novo. Sabe por quê? Seu coração não tem Deus, está na grana que você tem. E quando você não tirou o coração disso, Deus não vai liberar mais para você. Se com um pouco que você tem, você está assim, imagina se Deus bota aí 100 mil na tua conta, ou aumenta o seu salário, ou promove você. A gente precisa aprender a lidar com as coisas dessa terra. É muito fácil você colocar o coração em coisas e tirar o coração do Senhor. Todas as vezes que você vem aqui, Deus está sempre mostrando para você o caminho que você deve andar. É só você pensar o seguinte, tem que pensar assim, todo domingo eu entro aqui para a igreja para um treinamento. Fala essa palavra comigo, fala assim, treinamento. Fala mais forte, treinamento. É isso que Deus está fazendo com você. Todas as vezes que você entra aqui nesse lugar, Deus está treinando você. Olha para mim aqui, Deus está treinando você. Ele está capacitando você, sabe por quê, irmão? Presta atenção numa coisa aqui. Você vai enfrentar vários problemas na sua vida durante a semana. Você sabe disso, sabe? Sim ou não? Vai ou não vai? Vai. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui vai se levantar amanhã de manhã para ir para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para qualquer lugar que você vai, e você vai levantar sem problema nenhum na sua vida? Hã? Quem aqui vai se levantar sem problema nenhum amanhã levantar a mão? Ué, por que vocês não levantaram a mão? Todo mundo aqui tem problema? Tem. Então a questão não é o problema que você tem, mas a questão é,
como você tem lidado com os desafios que estão diante de você. E é isso que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Deus está capacitando você para os desafios que têm se levantado todos os dias. E sabe por que você está perecendo? Porque você não percebe. Você entra no culto, sai do culto e ignora a palavra de Deus. Você até ouve, mas quando você sai por aquela porta, você não lembra de mais nada. Jesus falou que ia acontecer isso. Algumas pessoas, a semente é semeada no coração deles e ela é roubada. Tem um ladrão de semente roubando a palavra de Deus do teu coração todas as vezes que você sai daqui. Por isso que você está enfrentando um desafio atrás do outro na tua vida e você não sabe o que fazer com eles. Fala comigo assim: o Senhor sempre me ensina. Você entende que o Senhor sempre ensina você? Olha o que a palavra do Senhor está dizendo para nós, olha. Assim diz o Enio, que está aqui no púlpito falando. Diz quem? O Senhor. O seu Redentor, aquele que te salvou, aquele que te justificou, é Ele que está falando com você agora. O que Ele está dizendo para você? Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Não se esqueça, eu sou o Senhor da sua vida, não é você. O problema é que a gente acha que a gente pode viver a nossa vida fazendo o que é com ela o que a gente quer. E Deus está dizendo: não, peraí, eu sou o Senhor. E além de ser o seu Senhor, eu sou o seu Deus e eu sou o mestre que ensina o que é melhor para você. E você está andando achando que é você que sabe da sua vida. Você não sabe, irmão. Você não sabe a sua vida, você não sabe o que é o melhor para você. Não é assim que a gente fala com o filho: você não quer fazer não, mas você tem que fazer, porque eu sei o que é melhor para você. Então, o que Deus não pode falar com você? Porque quando Deus fala, quando Deus corrige, você fala que é indireto do pastor para você. Então é assim mesmo. Você pode corrigir seus filhos, mas Deus não pode corrigir você através de alguém. Aprenda isso, filho. É com todo amor que eu estou dizendo isso para você. Ele que ensina o que é melhor para você. O guia que está... Olha para você ver, irmão. O guia que está sempre mostrando o caminho por onde você deve andar. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: essa semana você vai enfrentar desafio, problemas de todos os níveis. Mas eu estou ensinando para você o caminho que você deve andar, para você não se perder mais uma vez essa semana no meio de seus problemas e passar mais uma semana ansioso, preocupado, cabisbaixo, triste, com sensação de derrota igual você tem passado. Deus está ensinando para você. Pastor, e qual que é o caminho? Vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, não tenha o estresse como o seu estilo de vida. Viver estressado hoje é moda, irmão. É moda. Tem pessoas que têm isso como estilo de vida. Você quer ver uma coisa? Algumas pessoas têm como estilo de vida: levanta, vai praticar um esporte. É o estilo de vida da pessoa. Depois vai trabalhar. Mas algumas pessoas adotaram o estilo de vida estressante. Se levantam já resmungando, xingando, mal-humorado. Talvez essa é a única maneira que você sabe viver, mas Deus está dizendo: ei, o caminho é esse aí. E nós vivemos uma sociedade onde às vezes as pessoas parecem se gabar das horas que trabalham. Talvez você se tornou uma pessoa com tanta demanda que você não tem mais tempo para sua esposa, não tem mais tempo para seus filhos, não tem mais tempo para lazer. E até o tempo que você está na sua casa é um tempo que você tem que ficar trabalhando, pensando em trabalho, pensando em problema, pensando em coisa. Deus está dizendo: ei, para! Não é esse o caminho. Eu não tenho esse caminho de confusão. A confusão na sua vida é você que está criando, não é Deus. É essa agitação na sua mente, o tempo todo pensando em um negócio para resolver, para fazer isso. Não é Deus, é você. Deus está dizendo: oi, eu não tenho esse caminho para você. Não se torne, querido, um religioso de templo, sabe? Em que a comunhão com Deus se baseia em apenas vir uma vez aqui na igreja. O evangelho não é sobre você vir aqui todo domingo. O evangelho é sobre ter um relacionamento com Deus. Só que a sua vida está tão agitada, você não tem tempo mais. Você não tem tempo para convidar ninguém para a igreja.
Você não tem tempo para evangelizar ninguém. Você não tem tempo nem para orar para ninguém. Você não tem tempo para, sabe, para nada. Por quê? Porque a sua vida, você só vive ocupado. Quando você não está trabalhando, você está ocupado com a sua mente, pensando em resolver um monte de coisa. Por isso que a sua mente vive cansada. Querido, sabe quando foi com o estresse em todo mundo a primeira vez? Sabe quem foi o primeiro ser humano estressado? Adão. Adão foi o primeiro cara estressado que pisou na terra. Eu vou dizer um negócio para você, porque eu não tenho medo de maldição. Nenhuma. Você pode falar, seu pastor, seu nome está na boca de um sapo, que eu vou lá e te dou outro. Toma outro e põe no outro também. Arruma uns 10 sapinhos. Eu não tenho medo dessas coisas, irmão. Você também não deveria ter. Não vou mexer com a sua cabeça agora. Você sabia que o estresse é uma maldição? Não é uma condição, mas é uma maldição. A Bíblia diz que Jesus já levou toda a maldição da nossa vida, mas nós insistimos em viver uma vida maldita. E eu te provo. Quando Adão pecou, algumas maldições caíram sobre eles, e a primeira foi essa: olha, do suor do seu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O que Deus está dizendo aqui? Adão, você vai ter que trabalhar muito, muito, muito. E quando você aposentar, que você achar que você vai ficar tranquilo, você vai ter que continuar trabalhando, porque essa vai ser a sua vida, até você voltar para o pó da terra. Eu rejeito isso aqui na minha vida. Eu rejeito isso. Eu não quero aposentar para continuar trabalhando. Eu quero aposentar e Deus me dá uma condição, eu tenho um salário para me manter. Ah, pastor, mas o não sei quem tira o salário dos aposentados. Quem diz para você que você tem que se aposentar e ficar às custas do governo? Você tem que tirar isso da sua cabeça, irmão. O negócio de Bolsa Família, o governo paga, esquece. O governo quer que você fique por conta dele. Ele quer determinar para você o que você vai ganhar ou não. Por isso que você tem essa cabeça passiva. Não, tem um bolsa não sei o que ali, bolsa não sei das quantas ali. O governo vai liberar um negócio ali, vai liberar uma ajuda aí. Para de depender do governo. Corra atrás da sua vida agora enquanto você tem saúde, para quando você aposentar, talvez seu dinheiro não vai dar nem para comprar os remédios que você vai tomar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não é porque é uma maldição. Porque quem vive estressado, o final dessa pessoa toma no mínimo 5 remédios quando fica mais velho. Se é que você já não está nisso aí. Entende o que eu estou dizendo? Corra atrás agora. Para você aposentar com um bom salário, para você falar assim, olha, não trabalho mais. Agora eu vou desfrutar da minha vida. Isso é uma verdade, irmão. O suor aqui não quer dizer que a gente não pode suar, que suar é maldição, mas está falando, querido, de uma vida estressante, angustiante. Vou falar para você, metade das pessoas que estão aqui, se eu perguntar, você gosta do seu trabalho? Vão falar, não, detesto o meu trabalho, eu só estou lá porque eu preciso de dinheiro. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de atender, eu gosto de vender, eu amo falar. Por isso que eu estou onde eu estou. A vida já é tão difícil para você trabalhar num lugar só por causa de dinheiro. O dinheiro não é seu senhor. Por que você vai ficar submetendo a isso? Você está achando que a única porta que Deus tem para você? Mas se eu sair disso aqui, eu ganho bem aqui. Que isso, irmão. Você está menosprezando demais o poder de Deus. Então o dinheiro vai escravizar você. Você vai continuar num lugar que você não quer por causa do dinheiro. É isso mesmo. Então Deus na sua vida... Entende o que eu estou falando? Essas coisas estressam a nossa vida. A primeira área que o Senhor deseja redimir você, querida, é desse estresse, dessa ansiedade na sua mente por causa do dinheiro. Deixa o dinheiro controlar você. O dinheiro não me controla, irmão. O dinheiro não me governa. Posso falar algo com você na experiência, nesses 12 anos que eu tenho de pastor? Antigamente na igreja, isso não é de agora não, tá? Isso é coisa de uns 5, 6 anos atrás, quando eu não tinha uma maturidade que eu tenho hoje. Quando a pessoa fazia algo, Deus falava comigo assim, repreende aquela pessoa. Eu primeiro olhava quem que é a pessoa, deixa eu ver se eu posso repreender essa pessoa. Porque se essa pessoa sair da igreja, o dízimo dessa pessoa é X, é 2X, e isso vai me fazer uma falta, eu não vou falar nada. Mas hoje não, isso acabou, irmão. Deus me libertou disso. Pode ser quem for, Deus me falar, repreende, eu estou repreendendo e pondo no lugar. Esse tempo acabou. Por que eu estou dizendo isso?
Porque é preciso maturidade para você entender que você não precisa se prender em certas coisas, em certas pessoas por causa do dinheiro. Porque, olha, acredita em mim, não vai faltar sustento para você. Nem para a igreja, nem para mim, nem para filho de Deus algum. Eu só não me prendo mais a nada e em nenhuma situação estressante por causa de dinheiro. Não faço isso mais. Você está aguentando muita coisa na sua vida por causa do dinheiro. Muita gente já deveria ter mandado embora da tua vida. Muitos contatos você já deveria ter bloqueado. Você não bloqueia. Muitas pessoas você já deveria falar, oh, filho, olha, segue seu caminho. Que não combinam mais com você. Pessoas que só te azucrinam, que não te respeitam. Você deveria ter mandado embora. Você não tem coragem. E agora eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre dignidade. Irmãos, a gente tem que ter amor próprio. Por que você está submetendo a um monte de coisa que você não precisa submeter? As pessoas menosprezam você, não reconhecem a sua autoridade, não quer caminhar com você, você fica insistindo com um monte de gente. Irmão, eu esses dias eu fiz uma limpa no meu celular, excluí um monte de contato e bloqueei no mínimo uns 20. Só essa semana. Porque eu falei, eu não vou ficar me submetendo a essas coisas. Eu não vou ficar me submetendo a estresse com essas pessoas mais. E foi um monte, foi no mínimo uns 20. E isso não é covardia, não. Isso é você entender que tem gente que não precisa ter acesso a você. Sabe por que você fala assim, olha, aquela pessoa me fez uma raiva? Porque você deu acesso. É você que dá o acesso. Ninguém chega a você se você não der o acesso. Quer continuar passando raiva? Continua dando acesso. Continua fingindo que não tem nada acontecendo. Continue deixando as pessoas pisar em você, maltratar você, cuspir na sua cabeça, cuspir em você, e você... como se nada tivesse acontecendo. Bota um freio nisso, irmão. Tem dignidade, tem amor próprio, porque essas coisas também trazem estresse. Eu não aceito ninguém me desrespeitar. Em área nenhuma. Não aceito desrespeito mais. Não tolero desrespeito mais. Sabe por quê? Eu ficava doente com essas coisas. Eu falava, não, irmão, eu vou deixar. Nem Jesus deixou, irmão. Você acha que Jesus deixava as pessoas desrespeitar eles? Você está achando que Jesus, esse Jesus bonzinho, Jesus não é bonzinho. Vamos falar isso comigo, diz assim, Jesus não é bonzinho. Ah, pastor, então Jesus é mau? Não, vou te explicar o que é ser bonzinho. Ser bonzinho é aquela pessoa política. O político quer se dar bem com todo mundo, não quer? Ele vai estar na casa de quem não gosta. Aqui, época de eleição, você vai ver mais perto de outubro. Parece um monte aí sentado aí. Eu não estou me lixando para eles. Fazem nada pra gente? Não estou nem aí. E continuam a ficar sentado aí. Mas o político, ele quer ser aceito por todo mundo. Eu não quero ser aceito por todo mundo. Eu quero gente de aliança. E eu não estou disposto a abrir mão da minha dignidade. Não abra mão da sua dignidade. Não aceite que pisem em você no seu trabalho. Irmão, presta atenção. Mamon é dono do sistema financeiro desse mundo. É ele que fica o tempo todo com você, ó, e querendo fazer de você igual um bonequinho. Ele usa uma pessoa para te atacar no seu trabalho, para falar da sua moral. É óbvio que tem coisas que falam com a gente que a gente, não, peraí, eu estou errado, a gente tem que admitir erro. Mas tem coisas que são humilhação. Você está aguentando tanta humilhação no seu trabalho, tanta provocação, tanta gente pisando em você e você não faz nada. Por quê? Porque você precisa do dinheiro. Sabe qual a mensagem que você está passando para o céu? Oh, eu preciso me submeter isso aqui, porque se eu sair disso aqui, Deus é tão pobre, tão medíocre, que Ele não tem outra porta para mim. Ele só tem essa aqui que eu tenho que sofrer. Você criou na sua cabeça uma coisa de que crente tem que sofrer. Eu não sou esse tipo de crente que quer sofrer. Jesus já carregou uma cruz para não precisar de carregar outra. Jesus já sofreu no meu lugar para não precisar de sofrer. E quando Jesus veio, Ele não disse para mim assim, ô Enio, eu vim para que você tenha uma vida e vida de sofrimento. Mas Jesus disse assim, ó, eu vim para que tenha uma vida e uma vida em abundância. Tira da sua cabeça esse negócio de que o crente humilde tem que sofrer. Não, o fato é que a gente vai sofrer. Vai vir coisas, mas tem coisas que a gente sofre porque a gente não põe limite. E Deus está falando aqui com 3 pessoas. Quando é que você vai começar a colocar limite na sua vida? Quando é que você vai parar de dar acesso a quem não tem que ter acesso a você? Jesus não era bonzinho, irmão. Jesus era um líder. Jesus se posicionava. Jesus metia o dedo na cara e falava o que tinha que falar e eu não estava nem aí. A pessoa vai ficar magoadinha com o que eu falei, irmão.
Jesus é como se ele estivesse passando uma mensagem assim, olha, eu não sou responsável pela maneira que você me compreende. Pronto. É assim que você tem que ser. Eu estou ensinando você a ser um líder. Líderes se posicionam quando precisam se posicionar. Amém? Segundo princípio, viva a sua vida no descanso. Olha o que a palavra diz, irmão. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada, dormir outras horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados mesmo quando eles estão dormindo. E por que é que você deita para dormir e não consegue, criatura? Por que você tem problema para dormir? Não, pastor, porque eu fico pensando no meu aluguel, no meu... Para, vai dormir. Você fica pensando em aluguel, em coisas medíocres, em dinheiro, antes de dormir, em trabalho. O que você tem que resolver no segundo, vai dormir. Está na hora de você dormir, vai dormir. Porque a Bíblia diz que o Senhor está te dando o seu sustento até quando você está dormindo. Você está lá dormindo, mas o seu sustento de amanhã já está pronto. Já está preparado, o que é seu. O diabo não vai meter a mão no que é seu, porque ele não tem esse poder. Mas sabe o que ele faz? Ele mete na sua cabeça a ideia de que ele tem poder sobre as coisas que são suas. Então você precisa ficar o tempo todo igual um cão raivoso, um cão, sabe, louco. Ai meu Deus, olha lá, o dinheiro, ai o aluguel, o tempo todo em alerta. Deus está falando com alguém, desliga, porque senão você se torna uma pessoa chata. Chata com a sua família, chata com seus filhos, você fica o tempo todo dentro de casa assim. Quando você não está xingando um, você está gritando com o outro. Sabe, peraí, desliga. Você está falando com alguém, desliga. Deus não quer que você perca o seu tempo preocupado, comendo pão, tomando seu café, almoçando, mas com o coração cheio de angústia. Ô Senhor, será que eu vou ter pão amanhã? Será que eu vou ter comida? Será que o mês que vem? Não, irmão. Desfruta da sua vida. Pare de ficar preocupado com o seu emprego. Certa vez o diabo me contou uma grande mentira, e essa mentira do diabo me levou a um alto nível de estresse. Eu fiquei muito mal. Muito mal. Mal, dando até crise de pânico. Isso não foi de uma hora para outra. O diabo foi plantando as sementinhas. Assim. Um dia ele plantava uma sementinha, outro dia ele plantava outra, outro dia ele plantava outra, outro dia ele plantava outra. Sabe qual é a semente? Mas você vai dormir, descansar agora? Você tem um monte de coisa para fazer? Eu mesmo tenho que fazer. Aí eu ia fazer. Agora eu vou descansar. Mas você vai descansar agora? Mas você não acabou de fazer aquilo ali, você tem que fazer. E eu fiquei estressado. Porque o diabo ficava me acusando. Porque eu queria descansar. Sabe qual é o resultado? Eu passei a ficar nervoso dentro de casa o tempo inteiro. Uma pessoa quase impossível de conviver. Uma pessoa no limite. E viver no limite é perigoso, porque qualquer coisa vira motivo de estresse. E o problema da pessoa estressada é que ela desconta no primeiro que vê. E quem que é o primeiro que você vê? As pessoas da sua casa. Você convive. E sabe como que o diabo tem usado essa arma contra a igreja, querido? Fazendo muitos da igreja pensar que a igreja está cansando você. Na verdade, você está cansado da sua vida. As pessoas hoje não é só aqui. Quando você vai dar uma responsabilidade na igreja para elas, oh, irmão, você vai liderar isso aqui, você vai fazer isso. Não, pastor, eu não tenho tempo. Eu posso até ajudar ali, mas eu não tenho tempo para tomar frente, porque é pesado. Você não entendeu. A sua vida é que está pesada, não é a igreja que está pesada. É a sua vida que está pesada, você não percebeu. E aí, a vida na igreja começa a ser uma vida de cobrança. Você vê a palavra como cobrança, você vê o evangelismo como uma cobrança, o dízimo como uma cobrança, sabe? Ah, não, a igreja me cobra demais. Não. A vida te cobra. Não é a igreja, não, é a vida. É você que não entendeu, você não está sabendo viver a sua vida. Esses dias falaram isso para mim. Falaram para mim que eu sou um patrão e trato as pessoas como se eles fossem meu empregado. Eu falei, filha, isso aí é a maneira que você enxerga, não a maneira que eu sou. Existem dois tipos de pessoa na obra de Deus, irmão.
filhos e empregados. O filho é aquele que cuida da casa do pai, ele zela da casa do pai, porque ele sabe que tudo é do pai, é dele. O empregado, ele faz querendo retorno. E quando ele não tem um retorno, ele fica mal. Porque é assim, algumas pessoas veem a igreja assim, como pastor, como um patrão, e ele como um empregado. E sabe o que é o problema de quem é empregado? Todo empregado quer um salário, é ou não é? Esse é o problema das pessoas que têm essa mentalidade. Eles querem um salário. E quando o salário não vem, o reconhecimento não vem, eles ficam mal. Deus não precisa de empregados aqui para fazer nada, absolutamente nada. Deus precisa de filhos. Filhos que têm um coração para Deus, que vão servir, que vão adorar. Que Jesus falou que ele procura filhos, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você percebeu que esse ano do posicionamento, Deus se posicionou na palavra com muita gente que não está aqui mais? Você está assustado, né? Eu não. Deus falou isso comigo em 2025, falou, olha, esse ano do posicionamento tem uma turma que vai embora. Eu falei, ok, Deus, fica quem o Senhor quiser. Em paz. Eu não vou correr atrás. Sabe por quê? Deus não precisa de empregado, Deus precisa de filhos. Filhos. Filhos são corrigidos e eles permanecem. O empregado, quando ele é corrigido, ele vai embora. É assim ou não é na sua empresa? Quando o seu patrão começa a te amolar demais, vou embora desse lugar, vou caçar outra coisa. Às vezes você até fica, às vezes você até não vai, mas você fica mal, você fica emburrado, você conversa porque tem que conversar, você faz porque tem que fazer. Não, Deus não quer esse tipo de gente aqui não, irmão. Deus não precisa disso. Deus quer filhos. Filhos são maduros. Filhos são ensináveis. Sabia disso? Deixa eu te contar uma coisa interessante sobre a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz assim, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me em paz em meio de espaço, guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia para o vereda da justiça por amor a teu nome. E aí você já conhece o Salmo, e Jesus, e a Bíblia vai falando ali sobre a ovelha e o pastor. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Espera aí. Você sabe por quê que existe isso na Bíblia? Unge a minha cabeça com óleo. Está falando o que o pastor faz com uma ovelha. O pastor agora não está falando de mim, não. Está falando de Jesus. O que Jesus faz com a gente? Você sabe que a ovelha, ela tem um problema muito sério. Porque quando ela está no pasto, fica cheio de moscas ao redor da lã da ovelha. Todo tipo. Aí, para espantar aquelas moscas, e se você entender esse princípio aqui agora, você vai entender o que eu estou dizendo. Para espantar aquelas moscas, o pastor que cuida da ovelha vai lá e unge a cabeça dela com óleo, passa óleo na cabeça dela. Por quê? Porque aquele óleo espanta as moscas das ovelhas. Depois daquele óleo lá, as moscas não conseguem mais pousar. E por que Jesus fala isso? Olha, eu vou ungir sua cabeça com óleo. Você sabe quem que é Beuzebu? Baal, senhor das moscas. Deus quer ungir sua cabeça com óleo para que pessoas com a mentalidade satânica não entrem na sua mente e não tirem você aqui desse lugar. Só que tem uma coisa, você tem que ser ovelha. Bode não consegue ser ungido. Sabe por quê? Sabe como que Deus nos unge? Nos instruindo, nos mostrando o caminho e nos corrigindo. Mas o bode não pode, você não pode corrigir bode. Você já criou bode? Alguém já criou bode? Tem bode. Geraldo, você que mora na roça conhece bode. Sabe como é que é o bode? Irmão, o bode ele dá coice, ele dá chifre. Tenta domar um bode. Você doma um cavalo, mas não doma um bode. Porque o bode, quando você quer domar, ele te dá chifrada, ele te dá coiçada, ele te dá cabeçada, porque ele é bode, é a natureza dele. E algumas pessoas são assim. Você não pode corrigir, porque se você corrige, ele vai te dar coice, patada, cabeçada, vai mugir, vai falar. Esses não são ovelha, pode ir embora. Jesus quer trabalhar com ovelha. E se você é ovelha, a primeira coisa que você tem que entender é que a ovelha é mansa. Você já lidou com ovelha? Você sabe que a ovelha é mansa, irmão. Mansa. Mansa. Então aprenda isso. Eu amo quando o Senhor usa alguém para me corrigir. De vez em quando vem uns pastores aí e me ligam, ei, meu Deus, está falando blá, 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 mas não é revelação, não é palavra. Eles começam a me pregar. E você está fazendo isso? Eu amém, Senhor. E eu tomo cada lapada. Porque eu sou ovelha. Ovelha aceita correção. Eu posso falar com você uma coisa? Ovelha que anda com bode vai se machucar. O bode não tem dó, o bode chifra.
O bode morde, dá coice, dá cabeçada. Ovelha tem que andar com ovelha. Quer andar com bode? Não reclame se você ficar machucado depois. Quer andar com bode aí, fica mugindo, falando de Deus, da igreja, de todo mundo. Continua andando com os bodes. Só que você vai se machucar. E espiritualmente, sua vida vai ficar igual a eles. Isso não é uma indireta, é uma direta. Terceira coisa, para a gente encerrar, querido. A prosperidade. Opa, Mateus, tá mexendo aí, tá não? Tô pondo a culpa nele, sem ele tá ali. A prosperidade acontece no descanso. Deixa eu te falar. Quanto tempo você anda preocupado com dinheiro, com conta da sua vida? Desde que você se lembra. Vamos fazer uma conta aí agora. Quanto tempo que você vive nesse estado que você está nele hoje? Dá para contar? Agora, olha para cá. Está resolvendo para você? Ficar todo mês com o mesmo pensamento a respeito do dinheiro? Ficar com a mesma preocupação todo mês? Senhor, meu aluguel, a prestação do carro, a prestação disso, a minha casa, não sei o quê, blá, 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 blá. Quanto tempo você vive assim e se está resolvendo para você? Está resolvendo? Está preocupado? Está prosperando? Se você prospera no mesmo nível que você preocupa. Irmão, tem gente aqui que eu vou te falar. Se você prosperasse no mesmo nível que você preocupa, já tinha ultrapassado o Elon Musk. Presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção nisso aqui que eu vou te mostrar isso aqui só uma vez. Olha o que diz Isaías 30, 15. Assim diz o Senhor, soberano, santo de Israel. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e descansarem. Por quê? É na tranquilidade e na confiança que está a sua força. Por isso que você está fraco diante de seus problemas, preocupado, agitado, deprimido. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Está aparecendo um tanto de coisa no meu corpo que não tinha antes. Dor aqui, dor ali, é emocional. Deus está dizendo, olha, a sua prosperidade está na tranquilidade e na confiança. É que você vai ter força. Só que você não quer saber. Quantos anos você entra aqui, Deus fala a mesma coisa para você e você sai aqui e faz tudo ao contrário. Mas aí, Deus está falando para a pessoa, não, você tem que descansar, você tem que desfrutar da sua vida. Mas aí, no verso 16, Deus falou assim, mas vocês disseram nada disso. Não! Nós entraremos na batalha, eu vou trabalhar muito debaixo de estresse, montado em cavalos velozes, ou seja, eu vou viver a minha vida correndo o tempo inteiro. Aí Deus está dizendo, você quer viver assim? Mas a única velocidade que vocês vão ver será de seus inimigos perseguindo vocês. Suas contas, todo mês. Quer correr? Continua. Deus está falando, quanto mais você correr, mais você vai ver eles correndo atrás. Deus está falando com alguém aí, irmão? Sabe por que Deus está dizendo que na tranquilidade e na confiança que está a nossa força? Porque a prosperidade, querido, e o sucesso, eles vêm quando nós temos grandes ideias. E grandes ideias fluem quando a gente está relaxado. Você já tentou fazer uma conta? Ou fazer uma coisa que você está acostumado a fazer, escrever, quando você está com a mente muito cansada? Deixa eu te contar, eu mexo com isso o dia todo. Eu mexo com fazer conta, com escrever, com calcular juro. Meu serviço é isso o dia inteiro. E tem dia que a minha cabeça está tão cheia de coisa que aquelas contas que eu faço de cabeça assim normal, eu preciso de calculador, irmão. Eu sou bom de conta. Eu faço essas contas de 10, 20, 15 mil, quanto que é 10%, dá tudo de cabeça, blá, 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 muito rápido. Porque eu trabalho por comissão. Então, se eu ficar sentado lá assim, escrevendo, enquanto eu estou atendendo um, o outro está atendendo 10, eu estou perdendo. Nesse ponto aí você tem que ser esperto. Você entende que descansar não é o mesmo que passividade? Você tem que trabalhar. Só que tem dia que normalmente
Por causa do tanto de gente que a gente atende, chega tipo na sexta, no sábado, a minha cabeça está quente, estou precisando de dormir, descansar, tirar um dia, mas eu tenho que trabalhar, eu faço isso no sábado e no domingo. Aí contas que eu faço assim, ideias que eu tenho para vender as coisas, eu não consigo. Tem dia que eu chego lá no sábado e não consigo vender nada. Por quê? Porque o meu poder de persuasão vai embora. As ideias que eu tenho vão embora. Porque vendedor, você tem que convencer a pessoa. Você sabia disso? A gente fica assim, eu não vendo nada. Então você está na profissão errada, filho. O vendedor ele tem que convencer as pessoas a comprar. Ele tem que saber o que ele está vendendo. A pessoa tem que olhar e ver confiança nele, que ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Só que as ideias não vêm quando a gente está cansado. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que certa vez o rei Amaleque ele vivia guerreando contra Israel. Nada na Bíblia está aqui por acaso. A Bíblia diz que Amaleque ele veio guerrear contra o povo de Israel num lugar chamado Refidim. A palavra Refidim significa lugar de descanso. O que significa Refidim? Lugar de descanso. Mas nesse lugar de descanso, quem veio guerrear contra eles fala assim, Amaleque. Sabe o que significa a palavra Amaleque? Dor, fardo pesado e trabalho árduo. O trabalho árduo, o pesado, as preocupações vieram guerrear contra Israel quando eles estavam no descanso. Quem que é o Israel de Deus hoje, irmão? É porque você acha que a bandeirinha de Israel, porque país lá, um monte de crente chato defendendo, você acha que aquele Israel é o Israel da Bíblia, né? Irmãos, o país de Israel é um país de genocidas. Não é o Israel da Bíblia. Se você é desse que levanta a bandeirinha de Israel, para com isso. Você está cometendo a maior idiotice da sua vida. O Israel de Deus da Nova Aliança somos nós. Eu e você. Então a Bíblia diz que Amaleque, que vem de Amal, que significa fardo pesado e trabalho árduo, foi lutar contra Israel no lugar de descanso. E esse espírito de Amaleque ainda está hoje lutando contra você no seu lugar de descanso. Olha se você não ficou pensando em problema hoje na sua casa quando você estava lá, descansando. E você sabe, se você estudar a Bíblia, a história de Israel, a Bíblia diz que haveria guerra permanente. Deus falou para Israel assim, olha, vai haver uma guerra permanente entre vocês e Amaleque. Deus está dizendo para alguém, tem uma guerra permanente de Amaleque contra você, para tirar você do descanso. Eu quero encerrar mostrando um versículo para você entender que é o diabo que não deixa você descansar. Não é os seus problemas, é o diabo. Presta atenção. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando descanso, porém não encontra. Deixa eu te falar para você uma coisa. O diabo, ele sai e ele fica procurando um lugar para descansar e ele não encontra. O que está dizendo aqui para você? O diabo, ele não descansa. O diabo não tem descanso. E o alvo dele é fazer com que você viva como ele vive. Sem descanso. Sem encontrar descanso. Sem ter tempo para nada. Mas quando nós entramos no descanso, filho, você vai retirar o poder do diabo de nós. O inimigo não pode entrar onde existe descanso de Deus. A Bíblia diz que ele não encontra descanso. Então, se você estiver descansando em Deus, ele não pode entrar onde você está. Fique de pé no seu lugar. Não tenha estresse como seu estilo de vida. Viva sua vida no descanso. A prosperidade acontece no descanso. Quer prosperar?